Lamentações capítulo 1. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente. Como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações. A que era princesa das províncias agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas, seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem, e ela se encontra em angústia profunda. Seus adversários são os seus chefes, seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Todo o esplendor fugiu da cidade de Sião. Seus líderes são como corças que não encontram pastagem, sem forças fugiram diante do perseguidor. Nos dias de sua aflição e de seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. Quando seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la. Seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela mesma geme e se desvia deles. Sua impureza prende-se às suas saias, ela não esperava que chegaria ao seu fim. Sua queda foi surpreendente, ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para a minha aflição, pois o inimigo triunfou. O adversário saqueia todos os seus tesouros, ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário, sendo que tu as tinhas proibido de participar das tuas assembleias. Todo o seu povo se lamenta enquanto vai em busca de pão, e para sobreviverem, trocam os tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezada. Vocês não se comovem, todos vocês que passam por aqui. Olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto e que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que se acendeu a sua ira. Do alto ele fez cair fogo sobre os meus ossos. Armou uma rede para os meus pés e me derrubou de costas. Deixou-me desolada, desfalecida o dia todo. Os meus pecados foram amarrados num jugo, suas mãos os ataram todos juntos, e os colocaram em meu pescoço, o Senhor abateu a minha força. Ele me entregou aqueles que não consigo vencer. O Senhor dispersou todos os guerreiros que me apoiavam, convocou um exército contra mim para destruir os meus jovens. O Senhor pisou no seu lagar a Virgem, a cidade de Judá. É por isso que eu choro, as lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me, não há ninguém que restaure o meu espírito. Meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. Sião estende as mãos suplicantes, mas não há quem a console. O Senhor decretou que os vizinhos de Jacó se tornem seus adversários, Jerusalém tornou-se coisa imunda entre eles. O Senhor é justo, mas eu me rebelei contra a sua ordem. Ouçam, todos os povos, olhem para o meu sofrimento. Meus jovens e minhas moças foram para o exílio. Chamei os meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e meus líderes pereceram na cidade, enquanto procuravam comida para poderem sobreviver. Veja, Senhor, como estou angustiada. Estou atormentada no íntimo, e no meu coração me perturbo, pois tenho sido muito rebelde. Lá fora, a espada todos consome, dentro impera a morte. Os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha agonia, eles se alegram com o que fizeste. Quem dera trouxesses o dia que anunciaste para que eles ficassem como eu. Que toda a maldade deles seja conhecida diante de ti, faze com eles o que fizeste comigo por causa de todos os meus pecados. Os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Lamentações capítulo 2. O Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira. Lançou por terra o esplendor de Israel, que se elevava para os céus. Não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira.
Sem piedade o Senhor devorou todas as habitações de Jacó, em sua ira destruiu as fortalezas da filha de Judá. Derrubou ao chão e desonrou o seu reino e os seus líderes. No acender da sua ira cortou todo o poder de Israel. Retirou a sua mão direita diante da aproximação do inimigo. Queimou Jacó como um fogo ardente que consome tudo ao redor. Como um inimigo, preparou o seu arco, como um adversário, a sua mão direita está pronta. Ele massacrou tudo o que era agradável contemplar, derramou sua ira como fogo sobre a tenda da cidade de Sião. O Senhor é como um inimigo, ele tem devorado Israel. Tem devorado todos os seus palácios e destruído as suas fortalezas. Tem feito multiplicar os prantos e as lamentações da filha de Judá. Ele destroçou a sua morada como se fosse um simples jardim, destruiu o seu local de reuniões. O Senhor fez esquecidas em Sião suas festas fixas e seus sábados, em seu grande furor rejeitou o rei e o sacerdote. O Senhor rejeitou o seu altar e abandonou o seu santuário. Entregou aos inimigos os muros dos seus palácios, e eles deram gritos na casa do Senhor, como fazíamos nos dias de festa. O Senhor está decidido a derrubar os muros da cidade de Sião. Esticou uma trena e não poupou a sua mão destruidora. Fez com que os muros e as paredes se lamentassem, juntos eles se desmoronaram. Suas portas caíram por terra, suas trancas ele quebrou e destruiu. O seu rei e os seus líderes foram exilados para diferentes nações, e a lei já não existe, seus profetas já não recebem visões do Senhor. Os líderes da cidade de Sião sentam-se no chão em silêncio, despejam pó sobre a cabeça e usam vestes de lamento. As moças de Jerusalém inclinam a cabeça até o chão. Meus olhos estão cansados de chorar, minha alma está atormentada, meu coração se derrama, porque o meu povo está destruído, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Eles clamam às suas mães onde estão o pão e o vinho. Ao mesmo tempo em que desmaiam pelas ruas da cidade, como os feridos, e suas vidas se desvanecem nos braços de suas mães. Que posso dizer a seu favor? Com que posso comparar, lá, ó cidade de Jerusalém? Com que posso assemelhar, lá, a fim de trazer-lhe consolo, ó Virgem, ó cidade de Sião? Sua ferida é tão profunda quanto o oceano, quem pode curar, lá? As visões dos seus profetas eram falsas e inúteis, eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. As mensagens que eles lhe deram eram falsas e enganosas. Todos os que cruzam o seu caminho batem palmas, eles zombam e meneiam a cabeça diante da cidade de Jerusalém. É esta a cidade que era chamada, a perfeição da beleza, a alegria de toda a terra. Todos os seus inimigos escancaram a boca contra você, eles zombam, rangem os dentes e dizem: nós a devoramos. Este é o dia que esperávamos, pois não é que vivemos até vê-lo chegar? O Senhor fez o que planejou, cumpriu a sua palavra, que há muito tinha decretado. Derrubou tudo sem piedade, permitiu que o inimigo zombasse de você, exaltou o poder dos seus adversários. O coração do povo clama ao Senhor. Ó muro da cidade de Sião, corram como um rio as suas lágrimas dia e noite, não se permita nenhum descanso nem dê repouso à menina dos seus olhos. Levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Olha, Senhor, e considera quem o Senhor tratou dessa maneira. Deverão as mulheres comer os próprios filhos, as crianças de quem elas cuidaram? Deverão os profetas e os sacerdotes ser assassinados no santuário do Senhor? Jovens e velhos espalham-se em meio ao pó das ruas, meus jovens e minhas virgens caíram mortos à espada. Tu os sacrificaste no dia da tua ira, tu os mataste sem piedade. Como se faz convocação para um dia de festa, convocaste contra mim terrores por todos os lados. No dia da ira do Senhor, ninguém escapou nem sobreviveu, aqueles dos quais eu cuidava e os quais eu fiz crescer, o meu inimigo destruiu. Lamentações capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão, e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos.
Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros, e não posso escapar, atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra, e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me motivo de riso de todo o meu povo, nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras, e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança graças ao grande amor do Senhor e que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir, e engula a desonra. Porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir alguém o acesso à justiça, não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer, se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vêm tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus, que está nos céus, e digamos pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoaste. Tu te cobriste de ira e nos perseguiste, massacraste-nos sem piedade. Tu te escondeste atrás de uma nuvem para que nenhuma oração chegasse a ti. Tu nos tornaste escória e refúgio entre as nações. Todos os nossos inimigos escancaram a boca contra nós. Sofremos terror e ciladas, ruína e destruição. Rios de lágrimas correm dos meus olhos porque o meu povo foi destruído. Meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple dos céus e veja. O que eu enxergo enche minha alma de tristeza, de pena de todas as mulheres da minha cidade. Aqueles que, sem motivo, eram meus inimigos caçaram-me como a um passarinho. Procuraram fazer minha vida acabar na cova e me jogaram pedras, as águas me encobriram a cabeça, e cheguei a pensar que o fim de tudo tinha chegado. Clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste o meu clamor, não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando eu te clamei, e disseste não tenha medo. Senhor, tu assumiste a minha causa, e redimiste a minha vida. Tu tens visto, Senhor, o mal que me tem sido feito. Toma a teu cargo a minha causa. Tu viste como é terrível a vingança deles, todas as suas ciladas contra mim. Senhor, tu ouviste os seus insultos, todas as suas ciladas contra mim, aquilo que os meus inimigos sussurram e murmuram o tempo todo contra mim. Olha para eles. Sentados ou em pé, zombam de mim com as suas canções. Dá-lhes o que merecem, Senhor, conforme o que as suas mãos têm feito. Coloca um véu sobre os seus corações, esteja tua maldição sobre eles. Persegue-os com fúria e elimina-os de debaixo dos teus céus, ó Senhor. Lamentações capítulo 4. Como o ouro perdeu o brilho. Como o ouro fino ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas.
Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são considerados como vasos de barro, obra das mãos de um oleiro. Até os chacais oferecem o peito para amamentar os seus filhotes, mas o meu povo não tem mais coração, é como as avestruzes do deserto. De tanta sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca, as crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Aqueles que costumavam comer comidas finas passam necessidades nas ruas. Aqueles que se adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre montes de cinza. A punição do meu povo é maior que a de Sodoma, que foi destruída num instante sem que ninguém a socorresse. Seus príncipes eram mais brilhantes que a neve e mais brancos do que o leite, tinham a pele mais rosada que rubis, sua aparência lembrava safiras. Mas agora estão mais negros do que o carvão, não são reconhecidos nas ruas. Sua pele enrugou-se sobre os seus ossos, parecem agora madeira seca. Os que foram mortos pela espada estão melhor do que os que morrem de fome, os quais, torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. Com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharam os próprios filhos, que se tornaram a sua comida quando meu povo foi destruído. O Senhor deu vazão total à sua ira, derramou a sua grande fúria. Ele acendeu em Sião um fogo que consumiu os seus alicerces. Os reis da terra e os povos de todo o mundo não acreditavam que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Dentro da cidade foi derramado sangue dos justos por causa do pecado dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes. Hoje eles tateiam pelas ruas como cegos, e tão sujos de sangue estão, que ninguém ousa tocar em suas vestes. Vocês estão imundos, o povo grita para eles. Afastem-se. Não nos toquem. Quando eles fogem e ficam vagando, os povos das outras nações dizem a que eles não podem habitar. O próprio Senhor os espalhou, ele já não cuida deles. Ninguém honra os sacerdotes nem respeita os líderes. Nossos olhos estão cansados de buscar ajuda em vão, de nossas torres buscávamos uma nação que não podia salvar-nos. Cada passo nosso era vigiado, de forma que não podíamos caminhar por nossas ruas. Nosso fim estava próximo, nossos dias estavam contados, o nosso fim já havia chegado. Nossos perseguidores eram mais velozes do que águias nos céus, perseguiam-nos por sobre as montanhas, ficavam de tocaia contra nós no deserto. O ungido do Senhor, o próprio fôlego da nossa vida, foi capturado em suas armadilhas. E nós que pensávamos que sob a sua sombra viveríamos entre as nações. Alegre, se exulte, ó terra de Edom, você que vive na terra de Uz. Mas a você também será servido o cálice, você será embriagada e as suas roupas serão arrancadas. Ó cidade de Sião, o seu castigo terminará, o Senhor não prolongará o seu exílio. Mas, ó terra de Edom, ele punirá o seu pecado e porá à mostra a sua perversidade. Lamentações capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco, olha e vê a nossa desgraça. Nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas, aos estrangeiros. Somos órfãos de pai, nossas mães são viúvas. Temos que comprar a água que bebemos, nossa lenha, só conseguimos pagando. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos, estamos exaustos e não temos como descansar. Submetemo-nos ao Egito e à Síria a fim de conseguirmos pão. Nossos pais pecaram e já não existem mais, e nós levamos o castigo pelos seus pecados. Escravos dominam sobre nós, e não há quem possa livrar-nos das suas mãos. Conseguimos pão arriscando as nossas vidas enfrentando a espada do deserto. Nossa pele está quente como um forno, febril de tanta fome. As mulheres têm sido violentadas em Sião, e as virgens, nas cidades de Judá. Os líderes foram pendurados pelas mãos, aos idosos não se mostra nenhum respeito. Os jovens trabalham nos moinhos, os meninos cambaleiam sob o fardo de lenha. Os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade, os jovens cessaram a sua música. Dos nossos corações fugiu a alegria, nossas danças se transformaram em lamentos. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. E por esse motivo nosso coração desfalece, e os nossos olhos perdem o brilho. Tudo porque o monte Sião está deserto, e os chacais perambulam por ele.
Tu, Senhor, reinas para sempre, teu trono permanece de geração a geração. Por que motivo então te esquecerias de nós? Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos, renova os nossos dias como os de antigamente, a não ser que já nos tenhas rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite.